Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Psicanálise com Afeto, que é o seu canal de psicanálise numa linguagem mais afetiva. Eu sou Maria Bruna Mota, psicanalista, psicóloga e escritora, e a minha missão aqui nesse canal é fazer essa psicanálise numa pegada mais acolhedora. E antes de seguir com o conteúdo de hoje, eu já quero dizer, inclusive sobre isso, psicanálise com afeto, que eu acredito que é tudo aquilo que nos afeta, inclusive as coisas aí dos bastidores. Então, se você ouvir um barulho de ventilador, eu vou pedir para você paciência e compreensão, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo, exatamente 16 de outubro de 2025, está muito quente, então não tem ar-condicionado, vai ter que ir o ventilador. Se ouvir um barulho de gato aí também, tá tudo certo, ele tá bem. Tô com um gato mais recente, que ainda não passou pela cirurgia de castração e estamos aí na paciência para ele adaptar. Faz parte também, isso nos afeta. Mas vamos para o assunto de hoje. Se tiver alguma dúvida, algum comentário no decorrer do vídeo, fique à vontade para deixar seu comentário, inclusive sugestões de novos vídeos. Esse tema, esse assunto de hoje, surgiu a partir da inquietação de uma seguidora muito querida, e ela vai saber que eu estou falando dela, porque é alguém que já acompanha esse canal de longa data, que participa de muitas aulas, de muitos projetos aí. E ela trouxe uma questão que tem a ver até com coisas que eu estou estudando recentemente, então faço questão de trazer para o canal. Que é a questão seguinte, será que a gente tem que obrigatoriamente escolher uma linha teórica, um teórico para sustentar o nosso trabalho? Uma teoria apenas? Ou dá para usar as teorias de todos os psicanalistas? Usar um pouquinho de Freud, de Lacan, de Winnicott, de Melanie Klein, Firenze, enfim. Bom, acho que essa é uma pergunta que não é tão simples e que a gente não responde com apenas um sim ou não. Então, vou contextualizar a questão. Veja bem, se a gente entende que cada sujeito é único, cada um vai ter um estilo. Então, vão ter sujeitos que vão se adaptar com a psicanálise lacaniana, paciente que vai gostar mais do atendimento de um freudiano ou de um kleiniano, da mesma forma como tem gente que não se adapta com a psicanálise e aí vai para terapias da psicologia, que são a TCC, a humanista, a sistêmica, gestalt, enfim, ou qualquer outra linha aí da psicologia. Mas aí tem um porém. Se cada sujeito é único, então cada um vai se identificar com uma técnica. Mas o analista, ele consegue se identificar com todas as técnicas? Todas as técnicas são psicanálise. O Freud, lá no texto de 1914, A História do Movimento Psicanalítico, que é um texto que todo mundo deveria ler. Às vezes a gente se preocupa muito de ler a técnica e esquece da história. E isso é fundamental, até para a gente debater em certos cenários, quando levantam aquelas coisas da psicanálise, da eficácia, por aí, etc. e tal. E lá nesse texto, Freud vai dizer que, ainda que se chegue a resultados diferentes, se o analista respeitar a base, estou parafraseando de forma livre, tá? Se ele respeitar os preceitos fundamentais da psicanálise, tal como a questão do recalque, da resistência e da transferência, aquilo que esse analista faz pode ser chamado de psicanálise, ainda que chegue a resultados diferentes do que o Freud pudesse chegar. Então, nós podemos nomear várias teorias de psicanálise. Então, quando a gente fala de Klein, de Lacan, Winnicott, Freud, é tudo psicanálise. Mas são teorias que partem de pontos de vista diferentes. Para a gente conseguir aplicar tudo isso, ao meu ver, a gente teria que estudar pra caramba. Porque uma coisa é você conhecer muito de todas as técnicas e saber como usar. Outra coisa, eu conheço um pouquinho daqui, um pouquinho dali, não dá tempo de estudar tudo, então vou fazer uma salada aqui. E com o mesmo paciente eu vou usar um pouco de tudo. Isso pode ser uma coisa bem complicada, porque as teorias, elas se contradizem em alguns pontos. Então, na hora da prática, às vezes a gente vai fazer uma coisa com o paciente, na semana seguinte a gente usa uma outra teoria de base para o atendimento e faz outra coisa totalmente diferente. E aí, como é que fica, né? Isso pode atrapalhar o curso do tratamento, sim. Contudo, vamos lá, né? Vamos pegar um exemplo para ficar mais prático. Pro Lacan, o analista ocupa uma posição causa de desejo, uma posição de resto. Ele não é sujeito ali na análise. Na análise, o sujeito que existe é só o paciente que está sendo atendido, ok?
Já o Firenze, o Winnicott, tem uma pegada do analista se colocar de forma mais pessoal, até de uma certa empatia. O Lacan já meio que vai contra essa ideia de empatia. Então, nessas outras linhas, o analista às vezes vai se colocar de uma forma mais presente ali na sessão. É errado? Não, só é diferente. Até se eu for pensar aqui, dando o meu exemplo, eu gosto de uma prática mais afetiva, que não quer dizer que é ser carinhosa necessariamente com o paciente, ou ser sempre uma coisa meiga, não é isso. Às vezes a gente confunde afeto com essas coisas, mas é de colocar um pouco, sim, um tom pessoal. Mas eu me oriento mais por Freud e Lacan. Aliás, são as minhas teorias de base. Eu conheço não muito dos outros autores, não tenho nenhum problema para admitir isso, porque é coisa pra caramba para conhecer de todo mundo. Venho agora estudando mais sobre outros autores, principalmente o Winnicott, Ferenczi, e está sendo bem legal. Mas ao estudar esses autores eu já começo, pera lá, tem coisas que eu acho legal, eu tenho um estilo afetivo, mas realmente eu sou lacaniano, sou freudiano. Mas então, sobre essa questão dessas posturas diferentes, que eu dei o exemplo aí do Ferenczi, do Winnicott e do Lacan, se são posturas muito diferentes que o analista coloca na sua clínica, isso faz o seu trabalho ser muito diferente. Imagina um dia você chegar para o paciente e tá todo acolhedor, humanizado, e no outro você tá assim, tipo quando o Lacan estava nos cortes dele. Porque o Lacan também dizem que ele tinha uma certa ternura para acolher o paciente. Mas imagina um dia você tá de um jeito e outro dia você tá de outro. Pode ser que o paciente estranhe, pode ser que isso atrapalhe. É diferente de, por exemplo, a gente fazer uma modulação ali na sessão e acolher o paciente naquele dia que ele está precisando de mais acolhimento. É um pouquinho diferente, parece a mesma coisa, mas tem sutileza. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode ser que exista um paciente que é para o Lacan, um paciente que é para o Freud, um paciente que é para Klein, e aí se o analista domina todas essas teorias e técnicas, ele vai lá e consegue atender cada paciente com aquilo que ele precisa. Mas, ao meu ver, para ele conseguir fazer isso de forma ética e de forma eficaz, ele teria que ser um grande conhecedor de todas essas teorias. E convenhamos, já é difícil saber muito sobre uma ou sobre dois teóricos. Imagina saber muito sobre todos. É um ponto que eu levanto aí, e como eu disse, não vou responder aqui nem com sim, nem com não, certo ou errado, cada um vai fazer a sua reflexão. Dito isso, uma coisa muito importante então para considerar é a sua afinidade com as teorias, a sua capacidade, tempo de dedicação para as teorias. Para quem conseguir eventualmente então dedicar um grande tempo aí para todos os teóricos, pode ser que seja possível um trabalho de caminhar aí por teóricos diferentes. Agora, se for para a gente fazer coisa superficial, melhor estudar e aplicar um teórico só. Aí você vai lá e lê um pouquinho do outro, talvez traz para o seu estilo, não para a técnica, um pouco daquele outro autor, mas não fica fazendo uma coisa inconsistente. Então, ao meu ver, não há nada impossível quando se trata de prática clínica, mas a gente tem que ter coerência. E uma coisa muito importante, a gente precisa saber o porquê estamos aplicando uma coisa. Então, se você é um analista kleiniano, mas percebe a importância de com um paciente ali em um momento aplicar algo mais lacaniano, e você sabe o porquê você está fazendo isso, é uma possibilidade também. Lembrando que a única regra da psicanálise de fato é a associação livre. Lacan até vai dizer que não é tão livre assim, mas isso a gente deixa para outro vídeo. E posto isso então, essa sendo a única regra, todas as demais coisas são contingências. Claro, a gente vai manejar dentro da ética, do bem dizer, do inconsciente, não ficar fazendo uma coisa muito... já que é a única regra, associação livre, o resto eu vou fazer o que eu quiser, não é bem assim. Mas, respeitando isso, as demais coisas você pode manejar e deve sim no caso a caso. Se você sabe, portanto, reforçando o porquê você está fazendo, o objetivo de algo que você está fazendo, é uma possibilidade para aplicar ali uma outra técnica. Porque
surtindo efeito ou não, você vai entender ali dentro da direção que você estava tomando, que pode ter dado certo, que pode ter dado errado, o que você vai fazer dali para frente. Tudo é aposta, mas se a gente só fica tirando para a sorte aí, ver o que dá certo e o que não dá, sem partir de um pressuposto ali teórico de estudo, a gente pode colocar em risco aí o atendimento dos pacientes e contribuir aí para, sei lá, até desencadear certas angústias no paciente, que pode ser uma coisa bem antiética e nada legal para ele. Bom, então, a gente é obrigado a escolher um teórico? Podemos usar de todos os teóricos? Eu não sei se somos obrigados a escolher, mas via de regra, normalmente a gente se identifica mais com uma teoria do que por outra, e a gente vai, por isso, estudar com mais prazer aquela teoria e conseguir aplicar melhor aquela técnica. Mas, será que é tão impossível assim alguém gostar de várias teorias e conseguir estudar bem, aplicar bem todas as teorias? A pergunta fica aí para você. E você tem a liberdade para colocar aí nos comentários para mim o que você acha sobre esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje, tá bem? Acho que é isso. Poderia falar muito mais coisas, mas vou fazer um corte lacaniano aqui para deixar o desejo de vocês falarem, comentarem, compartilharem a sua opinião aí embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, encaminha para um colega, deixa sua curtida e já segue o canal se ainda não segue, que aí você sempre vai ser notificado quando tiver coisa nova por aqui. No mais, obrigada pela presença, pela sua participação, um forte abraço e até o próximo vídeo.